salário, mais ou menos, dá para comer. E olhe lá, o maior sonho da minha vida... Porque com essa Constituição vai ter eleição direta para presidente e vai se realizar o sonho de milhões de brasileiros. O meu sonho é ser escritora e divulgar... Sou um trabalhador universitário, cheio de esperanças no futuro, sonhando com um Brasil sem injustiças. Eu espero uma Constituição mais voltada para o povo. Esse povo sofredor, que sonha todo dia com dias melhores. Que a Constituinte seja uma realidade, não um sonho. Impressionante. Fui eu mesmo. Justamente a letra é minha mesmo. Tudo bem. Mas isso daí acho que foi escrito pelo meu pai, essa é certinha a letra dele. Já não me lembrava, eu já não me lembrava disso. A minha idade já... Né? É isso aqui mesmo. Eu sei até a máquina com que eu escrevi, nem existe mais a máquina. Hoje é computador e tudo, né? A assinatura é minha. E até eu dei endereço da prefeitura, né? Na época eu acho que eu já estava trabalhando lá. Isso aqui é minha letra. O que é isso aqui? Ah, aqui eu te respondi. Nada, isso aqui é de que ano que é esse trem aqui? Quando que eu escrevi isso aqui? Tem data? 86. Era um momento político, era uma nova Constituição, era uma oportunidade de sugerir tomadas de posição numa Constituição, de fato, democrática, né? Em que nós vimos um período de ditadura, né? Em que a coisa era limitada, né? E se pensou num Brasil novo, numa coisa realmente... coisa de sonho, né? Coisa de sonho. Só isso. E eu sonhei junto. Só quero dizer, eu embarquei no sonho. Eu me lembro assim da transição, né? Quando passou aquele movimento todo, direta já, aquela coisa toda, né? Foi até difícil se acostumar com aquela situação, não sabe? E de repente a gente gozava desses novos ares. E o pessoal não sabia o que era votar aqui em Altamira durante muito tempo ainda. Quer dizer, os prefeitos foram nomeados, nós não elegemos prefeito aqui. Aqui era a área de segurança nacional. O país estava crítico, hein? Não brinca não, o país estava crítico. Principalmente para a classe pobre. Estava crítico mesmo, porque naquele tempo só comandar o país é quem podia, sabe? Só tinha direito aquele que estava lá por cima. Tinha muita tristeza, porque quantas pessoas morriam à míngua por falta de atenção médica? Com certeza. Porque o serviço que dava atenção àqueles que não eram segurados, né, da Previdência, era pouco, era o mínimo. Não havia noção do que fosse uma Constituinte. Era vaga a noção do que era Constituição. Constituinte, então, era um negócio meio... no imaginário das pessoas, passava muito ao largo da verdade, né? da real posição da Constituinte. Era um marco importante, né? Porque estava se tentando criar justamente esse espaço, né? Institucional, legal, de democracia. Eu me lembro que foi um momento de muito entusiasmo para o povo brasileiro. Um momento de esperança, em que se fizesse uma Constituição que representasse os anseios do povo brasileiro.
que pede para dar uma sugestão, né? Como será o sistema que eu desejo, é isso? Que seja aprovado pela Constituinte. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. E a prestação da saúde deve se dar através de um sistema unificado de saúde que atenda a todos, de maneira a garantir-lhes o atendimento em qualquer nível, desde que a complexidade do caso requeira. A comunidade deve participar do planejamento das metas do setor saúde e agir como fiscal na aplicação da política do setor, principalmente no que diz respeito à aplicação dos dinheiros públicos, de modo que a mesma venha a beneficiar o povo. Inacreditável. 20 anos. Chega a emocionar. Tinha um artigo. Muita alegria, puxa vida. Todo mundo vibrou com isso. Com certeza. É um sonho que se transformou em realidade, porque foi garantido por lei e que cada dia a gente está vendo acontecer, né? Está acontecendo. Tá certo, falta muita coisa ainda. Eu fico preocupada, por exemplo, que a rede básica já está atingindo 70%, né, da população, as unidades sanitárias da saúde da família já atingem 70% da população. Agora, na rede básica, está mais ou menos. Só que existe um ponto de estrangulamento na parte secundária do diagnóstico e tratamento. Às vezes, um paciente passa de 3 meses atrás de uma consulta com um neurologista e não consegue. Entendeu? E esses casos podem evoluir ou para óbito ou para uma urgência, um pronto-socorro. No meu dia a dia, por exemplo, como técnico de saúde, eu faço questão de esclarecer a comunidade que eles têm direito a essa saúde. Entendeu? Que não é porque o governo é bonzinho, né? Eles têm direito como cidadão de exigir saúde e saúde de boa qualidade. Eu gostaria que a comunidade fosse ouvida, que não era ouvida. Né? Nunca para nada. Eita, hoje tem muito peixe, né? Pouco, é? Nós temos um grupo grande de hipertensos, diabéticos e hipertensos e diabéticos, pessoas que começam com hipertensão e depois ficam diabéticos, né? Que nós damos bastante assistência, eles são atendidos pelo médico de 3 em 3 meses, quando tudo é normal, quando está tudo direitinho, né? E eles são atendidos por mim de 2 em 2 meses, porque nós verificamos a pressão, a glicemia, vemos como ele está e dispensamos o medicamento. Tem lá, bebê lá. Quem tem bebê lá, né? E o senhor, como é que vai? Tem remédio? Tá tomando direitinho? Dieta? Exercício? Ah, danado, não faz, né? Eu sei, vai fazer. Isso é promessa, promete, mas não cumpre, né? Tá bom, tchau. Uma vez eu vi uma pessoa falando, porque nós temos que ter cuidado que o SUS, as unidades de saúde, isso pode acabar, o programa Saúde da Família, a estratégia de saúde da família pode acabar. Eu disse, não, isso não vai acabar nunca. Para mim isso não existe. Não pode mais voltar uma coisa que está dando certo e que vai dar certo e que está garantido pela nossa Constituição. Bom dia, cadê a sandália desse menino? Bom dia. Hein, mãe? A mãe vai lá, a gente pede o exame, dá verme, o médico passa medicamento e a criança vem para cá, continua descalço, continua sem os hábitos de higiene, sem lavar as mãos, aquele negócio todinho. Daqui 1 mês ela volta de novo cheia de verme, entendeu? Então, é enxugar gelo. Mas só que a gente não pode se desanimar e perder, né? A vida do profissional, assim, do sanitarista é feita assim, de pequenas gratificações, mas coisas que marcam. E a médica responsável pelo programa do hipertenso, ela disse assim, depois que foi instalado o programa Saúde da Família aqui em Manaus, caíram os óbitos por infarto do miocárdio e derrame cerebral. Então, eu digo assim, aí tem uma gotinha do meu suor, com certeza, entendeu? E a gente fica feliz com isso.
Sou menor, tenho 14 anos de idade e gostaria de ver na nova Constituição brasileira a garantia do ensino gratuito a todos os brasileiros. Gostaria que as aposentadorias não se reduzissem com o tempo para que meu pai não ficasse tão nervoso e pensasse até em me tirar do colégio. Gostaria que os ladrões do dinheiro público fossem exemplarmente punidos. Gostaria que as oportunidades fossem iguais para todos os brasileiros. Gostaria que houvesse decência, que os políticos fossem honestos e os governos fossem mais sinceros. Essa carta a letra é do meu pai, não tenho dúvida nenhuma. Eu vivi muito isso, mas é coisa do meu pai. Talvez ele tenha querido, vamos lá, meu filho, vamos fazer alguma coisa no seu nome e tal, que chama mais atenção, que é uma criança falando do pai que fala que vai tirar o filho da escola. Em 86 foi quando ele começou a questão do movimento dos aposentados, então era uma coisa que ele vivia essa questão de política e tal. Eu já estava passando daquela fase que ele me acompanhava para tudo, né, me carregava para colégio, aquela coisa toda, então ele desviou um pouquinho a atenção dele, né, para essa questão. Eu só falava de constituinte, ele falava que o país precisava aquela coisa toda. Tinha jornalzinho na televisão, né, eu me lembro que eu acompanhava, me lembro do meu pai comentando de assuntos. Pelo que ele falava, ia ser realmente uma solução para o país, né? Ia melhorar a vida das pessoas, ia garantir ensino público, ia garantir melhoria para o salário dos aposentados, que era uma coisa que, bem ou mal, era aquilo que eu vivia mais dentro de casa, né? Por ter um pai idoso que dependia de aposentadoria, né? Então eu imaginava que a Constituição ia ser uma base, né? Para começar um país, né? É engraçado que se você lê isso daqui, é extremamente atual, né? Bastante. A questão dos ladrões de dinheiro público fossem exemplarmente punidos, né? E na época era uma coisa que não aparecia muito, né? Que existia, mas era uma coisa muito mais, digamos assim, por baixo. Não chegava tão ao conhecimento público como hoje qualquer escândalo chega, né? Quando a gente faz as coisas certas, né? Quando a gente faz o correto, em alguns momentos você começa a se sentir o otário. Sei lá, às vezes a gente você tem instituições fortes. Eu falo coisas simples, né? Eu vejo meu filho adora jogar videogame, né? Você tem um PlayStation, né? Que é um exemplo. Quem tem filho, ele vai na casa de alguns amigos que tem mais de 300 jogos, porque desbloquearam o jogo e compram os jogos piratas, que é uma coisa que as pessoas fazem e não tem a sensação de que aquilo é errado. Acho que os grandes países não são feitos por heróis, né? Você não precisa de um grande herói. Mas se cada um tivesse a sensação de fazendo a sua parte, né? Você não está sendo otário, você vai chegar a algum lugar, eu acho que esse país iria para frente, né? Eu acho que esse seria o meu grande sonho. Esquenta para um pouco. Meu nome é Fabiano Luiz de Andrade. Tenho 66 anos, completo já. E não sou aposentado também. Não sou, mas essa aí também, que aqui é difícil as coisas. Eu sou um agricultor, né? Posso dizer um agricultor familiar, né? Então, né, trabalha, né, luta com o nosso serviço do dia a dia, né, faz nossas plantinhas que pode fazer, né? Isso aí, naquele tempo, a gente andava num sofrimento bastante judiado, hein? Então, sofrendo bastante, dificuldade de vida, né? Então, como ia surgir aquela eleição naquele tempo, então eu fiquei imaginando, quem sabe se eu escrevesse uma carta, eu podia ajudar, dar um alento, né? Mudar alguma coisa lá em Brasília. Porque eu era boia fria, né? Como dizer, sofrimento de boia fria é uma coisa lamentável, viu, gente? Comer comida azeda na roça, né? Isso é uma coisa que é lamentável, mas acontece. Eu comecei a ficar angustiado de ver aquilo, viu? Muita gente sofrendo, trabalhando descalço, né? Coisa que a gente olhava assim, não achava fundamento lá, né? Eu fui uma pessoa que nunca foi empurrada em serviço nenhum. Nem é para falar e querer se agradecer, não, mas eu nunca fui.
Mas isso eu falo de mim, mas os meus companheiros eu via muita coisa que me desagradava, né? Então, sobre essas partes aí. Fulano, vamos aí, né? Tá dando mamar pro cabo de enxada? Você sabe, é duro, né? O cara não tá aguentando, pega, né? Mas aguenta essas coisas aí, porque fazer o quê? Ele tá ali, tem que ganhar o dia. Eu achava que a reforma agrária era a solução do povo. Por aquele tempo, até que a reforma agrária não era muito badalada, não. Você sabe muito bem que naquele tempo, a reforma agrária falava, era difícil ver uma palavra sobre a reforma agrária, hein? Porque quase ninguém entendia disso, não sabia não, né? Mas a gente acompanhava um rádiozinho que tinha em casa, né, e tal, aquelas coisas. Nós tinha uma televisãozinha preto e branco e tal. Então, né, quando falava sobre isso aí, a gente ficava atento daquilo ali, né? Sobe até lá no alto, não dá para ver cada da árvore que está na frente, mas antes de ver essas coisas aqui, dá para ver todinha, a fazenda inteira aqui. É uma fazenda de 44 alqueires. Então, e nós pegamos em 10, né? Então aí dividiu ela em 10 partes, né? Estou correndo negócio disso, você sabe muito bem, né? Só fazer a conta é ver, né? 4 alqueires e meio, mais ou menos, não chega bem, até porque ela faltou um pouquinho para 4 e meio. Aqui, ó, você tem uma ideia, da metade daqui para lá era outra estufa de 1000 metros. Quando entramos aqui, eu consegui fazer essa estufa, 1000 metros. Então, quando a primeira planta estava na primeira catação do pimentão, veio um furacão, como diz, um redemoinho de vento com forma de chuva. Olha, não ficou nada, arrancou até esses pau, arrancou. A gente teima com isso aí, porque é uma coisa que você faz uma plantinha logo ali, colhe alguma coisa, dá para vender e fazer alguma coisa. Mas só que a pessoa não tem uma certeza quanto tempo você vai aproveitar. Já está mais confortável, porque eu tenho um lugar tenho meu teto, tenho meu lugar de morar, né? Não estou lá naquele tormento lá, não estou levantando de madrugada, né? E eu posso levantar mais tarde para mim trabalhar, né? Mais tarde porque lá nós levantava às 5 horas da manhã. Foi assim, levanta às 5 horas da manhã. Agora aqui eu posso levantar às 6 horas, né? Eu posso dormir 1 hora a mais. Então a minha vida está assim, sobre essa parte mais tranquila, né? Vivo mais tranquilo, né? Só não posso lembrar que eu tenho conta para pagar. Isso aí me fere bastante. Sabe que a casinha ali? Então, ali morou o Fábio, meu filho, lutando e pelejando aí com uma coisa e outra, com planta de campo, assim, essas plantas miúdas e tal, né? Aí não deu, não teve jeito, né? A vida não estava melhorando. Então, o que ele fez? Voltou para trás. Está para ser aqui de novo. Então, uma coisa que dói para a gente, isso aí, né? Porque eu não tenho ele aqui, né? E se fosse uma coisa talvez mais confortável, ou tivesse mais melhor, né? Se eu tivesse meio para ajudar ele, eu tinha ajudado. Mas eu não tinha, não pude ajudar, né? Então, você sabe como é que isso aí dói para a gente também, porque é pai, né? Então, a gente estima a família, então acontece aí, não. Naquele tempo a gente sofria porque estava trabalhando em boia fria, né? Agora aqui sofre porque tem que trabalhar e tem que pagar. Então quer dizer que a gente continua humilhado, ou uma parte ou outra que seja, né? Foi lá no Correio esse formulário, né? Mandei esse formulário. Eu estava na faixa etária de 40 a 49 anos, né? Tinha a renda mais de 10 salários, né? Da época, né? O grau de instrução superior e completo. Que na época que eu fui fazer a faculdade, eu tinha que viajar daqui para Cajazeiras, no estado de Barro. Eu saí do banco para lá, fui fazer filosofia, né? Logo filosofia, né? Que não combina com bancário, né? Era casado na época, era agropecuarista, prestação de serviço que era bancário, né? Há milhares de trabalhadores nesse país com problemas ortopédicos.
que tendem a se tornar mais acentuados com o uso inadequado de assento dos ambientes de trabalho. Porque o médico recomendava que o encosto fosse reto, né? De fato, eu mandei isso aqui mesmo, porque esse problema eu sentia na pele, né? Realmente eu senti, mandei isso aqui. Outra que eu mandei foi indenização de férias e folgas, né? Isso aqui hoje tá valendo isso aqui, né? Isso foi aprovado, foi? Tem mais um aqui. O bancário deveria ser aposentado aos 25 anos de trabalho. Isto porque os empregados em estabelecimentos de crédito se destacam das demais categorias profissionais pelo número de neuróticos existentes. É verdade, essa questão de ser uma tarefa estressante sabe? Porque na minha época que eu no banco, logo nos primeiros anos, a gente saía do banco e ia beber, porque para aliviar a tensão, né? Não, eu escrevi muito, né? Eu tenho mania de escrever, né? Aqui foi 4, né? O meu formulário era grátis, né? Reduzido de 65 anos para 50 anos a idade limite para aposentadoria do trabalhador rural na região Nordeste. Fiz essa informação para a Constituição, eu me baseei nessa comunidade, que era uma comunidade muito pobre, que não tinha auxílio de nada. Os açudes que existiam na comunidade eram arrombados ou destruídos, né? Hoje a comunidade aqui do Curralinho experimentou uma melhoria de vida significativa depois da associação comunitária. Que a associação comunitária foi fundada, foi a primeira associação comunitária do sertão da Paraíba. Para você ter uma ideia, a mortalidade infantil aqui no Curralinho é 0%. As pessoas dificilmente vão embora do Curralinho. As pessoas que vão casando vão ficando aqui. Aqui hoje a comunidade do Curralinho conta com trator agrícola. É muito difícil a comunidade rural no sertão da Paraíba que tem um trator, e aqui tem um trator agrícola, financiado pelo Fundec. Tem aqui um engenho de fabricar rapadura. Aqui quase toda casa tem uma cisterna com capacidade para 16 mil litros d'água. Quando tem comunidade por aí que sofre com carro-pipa, aqui no Curralinho tem 72 cisternas através. Uma parte foi do programa de 1 milhão de cisternas e outra foi através do Canadá, recurso internacional. A minha paixão por dinossauro vem desde de 72, 74, por aí assim. Foi por acaso, sabe? Eu estava lá no Citaraçais e nós fomos tomar o banho no rio, à tarde, né? E lá quando eu olhei assim, tinha uma pedra inclinada, que a pedra quebrou e inclinou, e vi um pé na minha concepção, era o pé de uma galinha gigante, né? E é uma pegada de um dinossauro carnívoro, parece o pé de uma ave, né? E a partir daí eu comecei a achar empolgante, procurar a pegada, né? Nós criamos um ONG chamado Movisauros, que é Movimento de Preservação do Vale dos Dinossauros. A gente veio a descobrir, através dessa ONG, né? A gente veio a descobrir mais de 200 novas pegadas, né? É o seguinte, o futuro, as crianças do futuro precisam conhecer o que é uma pegada, né? Então se a gente não fizer isso agora, eles não vão chegar a conhecer. Eu já estou com 61 anos, né? Não sei quantos anos vou viver, mas não importa, eu preservando hoje, estou preservando para o futuro, para os meus netos, para os filhos dos meus netos, né? Eu penso assim, né? Pode chegar. Tenha bondade. A Constituinte é uma semente que está germinando. Para que ela possa crescer é preciso que ela tenha força. Isso precisa de terras. Se teve diretas já, por que não reforma agrária já? Não sou poeta nem doutor, nas horas vagas faço rima. Não despreze o agricultor, deputado Jarbas Lima. Para ter um país sem guerra e combater a inflação, dai aos colonos sem terra, porque eles sem terra somos nós sem nação. Até me emociona pela rima que eu fiz na época e hoje talvez se eu fosse fazer não faria desse tipo aqui.
É muito bonito isso. Quantos anos faz isso aqui? 21. 21. O CEP era 95, 560 ainda. A letra não mudou nada, é a mesma. Acho que desde pequeno no colégio eu já fazia verso. Meus pais eram do interior, meus tios que eu tinha era do interior, a gente tinha o contato, né? E a gente sentia na pele, eu nunca fui colono, mas a gente sentia na pele o trabalho deles. Às vezes, muitos fins de semana eu ia para lá e ajudava meus primos a puxar banana do morro nas costas para o caminhão no outro dia pegar ali embaixo. Quando, há 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia e eu pedi para ela, né, e prometi que se eu passasse bem, eu ia fazer uma plástica para ela e fiz. E botei lá na grutinha, um quadro. A vida é fé e esperança, Pai, Filho e Espírito Santo. Amor deu vida a uma criança, rosa no branco. Melhorou no sentido financeiro, até porque na época que eu casei eu não tinha casa, né? Morava com meu sogro, a família aumentou. Mas é muito bom ter família, filhos, netos. É o que faz a gente viver hoje para eles. Entendo que o cooperativismo é o único caminho para a recuperação da agricultura brasileira, bem como uma excelente alternativa no setor urbano para cooperativas de trabalho, florescentes em outras nações. O grande problema do cooperativismo no Brasil é a falta de educação sobre o assunto. Março de 86. Aqui é a pessoa física respondendo a uma enquete feita pelo Prodazem, do Senado Federal. Na época, eu havia sido eleito presidente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. E nós, então, iniciamos um amplo trabalho tendo em vista a inscrição na Constituição Brasileira de temas relevantes para o cooperativismo. A cooperativa Aurora, do Rio Grande do Sul, cooperativa de produtores de vinho, fez uma cestinha com 3 garrafas de vinho, um tinto, um rosado e um branco. E no rótulo, ao invés de um rótulo convencional, estavam os 3 artigos que queríamos ver inseridos na Constituição Brasileira. Nós damos aulas de cooperativismo para os parlamentares, de doutrina cooperativista, de história cooperativista, de legislação cooperativista. Eram aulas. Esse assunto foi tão importante que nós conseguimos vencer todos os temas que eram propostos sem dificuldades. Entrava e passava. Então, os temas centrais nós vencemos todos. Era delicioso você ter a consciência de que estava construindo o futuro de um país maravilhoso, né? Mas era doloroso lidar com a desinformação, com a ignorância, com o radicalismo ideológico de ambos os lados. Quem mexe com cooperativa tem uma doutrina de vida, tem uma filosofia de vida, tem um projeto de vida, que é um projeto igualitário, um projeto em busca da justiça. O lucro da cooperativa não chama lucro, a cooperativa não tem lucro, a cooperativa chama sobra, é o que sobrou. É dividido entre os cooperados na proporção do que eles operaram. Então eles constroem solidariamente o seu patrimônio. Cada um tem um voto para votar, para presidente da República, uma coisa. Cada um tem um voto para decidir o seu futuro econômico, é outra coisa. Se eu tenho 1000, você tem 1, teu voto é igual ao meu. A cooperativa é isso. Então é doutrina, é democracia pura, é essencial. Nós vamos crescer 2 bilhões de habitantes em 30 anos, de 2000 a 2030. Quem vai prover isto? Ninguém, senão nós. E eu me desespero porque não vejo as pessoas atentas a essa porra que está acontecendo. Está passando um trem da história gigantesco aí, nós estamos na estação. Então eu sonho.
que a sociedade brasileira compreenda isso. É isso que eu espero. Poder contribuir com isso ainda mais 40 anos. E fazer a agricultura ser compreendida como a alavanca da vida e, portanto, de qualquer nação. E o cooperativismo é um instrumento para que isso funcione justamente. Todos participem disso. Produtores, trabalhadores, consumidores, todo mundo participe desse mesmo crescimento, dessa mesma riqueza, com a mesma capacidade, de forma justa, harmoniosa, equilibrada e linda. Chegou lá, olha, a gente pensa que às vezes a gente está maldando, né? Às vezes a gente manda alguma coisa e pensa que não, isso vai lá, em qualquer lixeiro aí. Mas de repente, depois de tantos anos, isso foi 18 de fevereiro de 86. A Assembleia Nacional Constituinte impõe à sociedade civil e ao Estado brasileiro a revisão do espírito colonialista e positivista do seu indigenismo pragmático. Devemos encontrar soluções, entre outras, em torno das seguintes questões: a proteção e a garantia do espaço territorial dos povos indígenas, entendido este espaço como solo e subsolo. 2. Substituir a figura da incorporação, que impõe aos índios uma relativa incapacidade à prática de certos atos da vida civil, pelo reconhecimento da alteridade das micronações indígenas, que garante a unidade territorial do Estado brasileiro e a diferença da organização social, econômica, política e religiosa dos povos indígenas. 3. Garantir direitos específicos que possibilitem a proteção específica dos índios e os reconheçam sujeitos ativos de seu destino. Nunca mais na história do Brasil deve-se confundir a assistência ao mais fraco e ao diferente com qualquer tipo de tutela ao menor. Eu fui presidente do CIMI. Eu repeti isso não sei quantas vezes. Eu repeti depois ao longo da Constituinte, falei com senadores, falei com deputados, escrevi. Quando me perguntaram ou quando fizeram qualquer entrevista, é sempre os 3 pontos. Por isso estou aqui, estou feliz da vida que isso ainda existe no arquivo. Mas foi exatamente isso. Tinha época que o índio não podia, não tinha carteira de identidade. Foi um Deus me acude quando o Mário Juruna uma vez queria viajar para o exterior. Foi chamado lá para um congresso, passaporte. Um que é incapaz, como que vai ganhar passaporte? Depois virou até deputado, né? Não é novidade que a gente quer demarcar áreas indígenas. O território para os índios não é questão ou não é artigo de compra e venda. É o espaço de sua sobrevivência física e cultural. Nós também defendemos e continuamos defendendo que o Brasil é um estado pluriétnico. Tem várias etnias aí, não é apenas o branco que veio em 1500 para cá. Não, os índios são os primeiros habitantes, mas os índios não são os índios. São 180 povos. Existem no Brasil até hoje 160 línguas. São línguas e não são dialetos. Nós do CIMI, naquele tempo, entendíamos já que nós não estamos fazendo um serviço em favor dos índios, considerando-os objeto de nossa caridade. Nós descobrimos que o principal que nós temos que fazer é o quê? Fazer com que o índio assuma sua personalidade, sua luta e sua história. E isso, modéstia à parte, de certo modo, nós conseguimos, porque quantos e quantos indígenas foram a Brasília na época da Assembleia Nacional Constituinte? Deu tanto retrato bonito. No dia 1º de junho estavam lá em cima nas galerias, não é? Tudo a rigor, né? Com todas as... Que coisa mais linda. Nós lutamos e defendemos a causa indígena com unhas e dentes. Lutamos e conseguimos. Está tudo feito. Nós temos a Constituição exemplar
um paradigma para outros países. Mas hoje temos que lutar para que essa Constituição seja respeitada. Eu, quando cheguei aqui, Altamira tinha 4.000, 5.000 habitantes, ninguém nem pensava que um dia vai ser feita essa Transamazônica, que eu vi esse povo chegar. Então eu vi a luta, e acompanhei a luta, às vezes desesperado, às vezes não tiveram nenhuma assistência. Pobreza não é um destino. E a desgraça que esse povo sofreu não é um destino. Alguém tem culpa. Alguém fez com que chegassem a isso. E aí, claro, eu não me calei, não. Nem me calo. Eu nunca esperava um negócio desse, né? Eu não sou livre. Eu sou livre no meu quarto. Mas quando eu dou um passo para fora da casa, tenho acompanhamento. Eu queria ter essa liberdade de andar. Eu não posso ir para a rua, como tinha costume, né? Entrar numa casa, bater um papo aqui, acolá, visitar um doente, né? Então lá está acompanhado. Eu acho que o Evangelho não se vive apenas falando alguma coisa, mas sim procurar dar a vida pelo povo. Então, acho que é a motivação também que sustenta um pouco a gente. A gente não entrega logo os pontos, né? Porque a gente não está só. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Pronto. Isso, né? Constituinte é um momento importante na vida de todos os povos. Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho e meu outro irmão. E tem mais outros por aí, né? Foi que eu escrevi e mandei para lá. Isso aqui é a cópia. É um pouco de tudo que cada pessoa tem dentro de si. É um desejo, é um sonho da alma, de viver melhor. É um desejo de um mundo melhor. Eu escutei, não sei se foi na televisão, não sei como foi. Sei que eu falei, sou meio curiosa, né? Cheguei lá. Eu fui lá no correio. Depois foi no correio. Eu perguntei, né, se tinha o formulário da Constituinte e me atrevi, né? Que a gente tem que ser um pouquinho atrevido, né? Porque a gente até para viver tem que ser atrevido. Constituição é todos as pessoas terem o direito de fazer algum pedido de profunda necessidade, sem serem e serem atendidas. É tudo que ainda precisa melhorar. Tem muita gente aí que sabe fazer muitas coisas, né? Sabe ser letrista, sabe fazer cartaz, muitas coisas. Só que o ambiente, a cidade não ajuda. Aí o povo precisa de trabalho. Não é obrigação, é um emprego, né? Um emprego não acho que não existe. Mas para a gente pobre, o trabalho já é o suficiente para viver. Porque vai ganhar alguma coisa e vai ajudar a família. Não precisa nem sair para outra cidade, né? 20 anos depois é isso. Tá querendo alguma coisa, né? Tá querendo mais um espaço. Por exemplo, eu não tinha espaço. O espaço que eu tinha somente no meu quartinho. Eu fazia meu cursinho e pronto. Estudava, porque eu estudava por correspondência. Mas não tinha espaço. Agora estou tendo mais um pouco de espaço, né? Esse é meu esposo. E nós moramos em Campo Redondo ainda. Só que nós casamos e não dá certo a gente morar na cidade. Aí nós ajeitamos nosso cantinho aqui para nós fazer nosso ninho. E aqui é um assentamento que nós estamos fazendo aqui para nós aprender a sobreviver, né? Não é viver, é sobreviver. Porque o pobre tem que aprender a sobreviver, né? A melhor aventura do pobre é sobreviver. Daqui pro final do mês, próximo mês, estou aqui, Deus quiser, fazer piso, Deus quiser. Bem, né? Para condição, né? É condição financeira, né? Vai, A condição está muito pouco, mas vai chegar lá, né, Cida? Eu trabalho aqui no sindicato porque eu queria defender o povo. E em nome do povo que eu trabalho aqui. Eu sou faxineira. Sou feliz. Fiz meu 2º grau. Mudou muita coisa, graças a Deus. Tenho minhas 4 filhas. Sou muito feliz. Minhas filhas, tenho meu esposo.
Mudou bastante. Nem todo mundo consegue esses sonhos, né? Nem todo mundo. Minha sugestão é sobre crianças carentes, principalmente aquelas na faixa escolar, que é deles que ficamos cobrando e esperando alguma coisa. Muitas vezes não reconhecemos que estamos esperando demais, até o impossível, sem darmos o mínimo necessário para tal, que é alimentação suficiente para suas exigências orgânicas. Eu trabalhava nessa época na extensão rural, né, que é a Emater, então a gente já convivia naquele momento com as famílias carentes, com as crianças, com a escola. Então a gente já conhecia assim, essa realidade, né? Quando eu me aposentei, aí em seguida teve como prefeito um colega nosso de trabalho, entendeu? Então que ele achava assim que eu era a pessoa talhada naquele momento para trabalhar com Bolsa Família, que justamente é aquele público mesmo que já vinha também de extensão, que era aquelas famílias carentes, né? É muito trabalho todo dia e a criança passa de escola, troca de escola, então tem que atualizar a ficha da criança, nasce mais criança, tem que colocar essa criança no cadastro, entendeu? Dá algum problema de cartão que não está saindo o benefício daquela família, a gente tem que ver, tem que consultar na internet, por quê, entendeu? Então é isso que falta, atualizar, entendeu? Seu cadastro. Então você vai ter que levar certidão das suas crianças, entendeu? Pra gente ver qual é deles que não está lá no cadastro. Com certeza não tem, porque só tem um recebendo, R$15. É o menor. Né? Eles ficam aqui naquela angústia esperando o cartão. Às vezes passa até um ano esperando o cartão. E a tua família de pescador, seu marido? É, pescador. É. E a pesca vai bem ou não? Quando ela está bem mesmo, tá ótimo. Agora quando para o peixe, para tudo. Hoje, eu lendo essa cartinha, o que eu senti é que não mudou assim nada a minha preocupação. Eu continuo com essa mesma vontade, com esse mesmo objetivo. E por sorte minha, eu estou num trabalho que é justamente isso mesmo. Eu pensava assim, bom, o dia que eu tiver a minha casa, eu vou botar um nome assim nessa casa, por exemplo. Eu vou realizar o meu sonho, um dos meus sonhos, né? E eu vou botar um nome, sonho meu. No meu Marajó tem tudo que a gente quer. Tem carimbó, tem lundu, a festa de Nazaré. Leleô, Cauã, o galo canta é de manhã. Carneiro quando se acorda, bate o pé, sacode a lã. Bate o pé, sacode a lã. Bate o pé, sacode a lã. A Constituição, digna desse nome, deve preservar os autênticos valores da nacionalidade. A língua e as expressões artísticas populares são raízes da raça. A poesia popular, cordel, é das mais genuínas criações da alma brasileira. Erigiu-se em Brasília a Casa do Cantador, construída sob o projeto de Oscar Niemeyer pelo governador José Aparecido. Mas não basta. O cordel é nosso e nem pode haver Brasil sem cordel. Que a Constituinte cuide disso antes que seja tarde. Tudo isso aqui é a minha produção de cordel. Aí tem a opinião de Carlos Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira e de outros escritores de valor, né, que emitiram opinião sobre o meu trabalho, né?
venha com a Constituinte a Constituição, que possa, com ordem, trabalho e progresso, tirar o Brasil da fossa. Dizer ao rico de fora, alto, que essa terra é nossa. Eu vivi de cordel. Eu vivi 4 anos só de cordel. O que eu ganhava era suficiente para manter minha família. Cheguei a comprar uma casa. Eu chegava, estendia jornais no chão, e em cima dos jornais eles punham os folhetos, né? E aí então eu pegava um folheto daquele, ia ler, e o povo ia chegando. Juntava, fazia uma roda de 80, 100 pessoas, 120, em roda de mim, para eu ler folheto. Eu não cantava, eu não sou cantador, eu lia o folheto. E as pessoas, então, ficavam interessadas em saber o desfecho, né? Como é que a mocinha se salvou e não sei o que e tal. Então, quando chegava naquele ponto psicológico, né, que o povo estava todo interessado em saber o desfecho, como é que ia ser, aí eu parava de ler, fechava o folheto, bem, agora quem quiser saber o resto, compra um folheto. Aí todo mundo me dá um. Aqui em Anápolis só existe uma banca que vende cordel, é na rodoviária. E vendia meus cordéis. Esse folheto do Zé Bico Doce estava sempre aqui para vender. Agora, nesse momento, ele não tem ele. A rua que tem meu nome é só buraco na pista. Para morar nessa rua, preciso ser muito artista. E eu nem sei por que puseram o nome de Paulo Batista. Daqui para João Pessoa, corre água sem chover. Como não estará, meu bem, com vontade de me ver? Balão, 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 Vitória não tem balão. Balão, 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 olele, 3 vezes balão. Vai ser bom aqui, deixa eu ver. Eu estou colocando aqui a participação das mulheres na discussão da Constituinte, lógico, eu acho que como cidadã, era o que se pensava na época e acho que é o que se continua a pensar hoje. Também tinha uma questão de ordem que eu considero mais pessoal, que era a minha mesmo, como mulher e profissional, que na época vivia as questões que acho que as mulheres vivem, por exemplo, da questão da profissional, do lado profissional da mulher e da questão da constituição de família, de você ter filhos, e aí como é que você concilia, como é que você lida. A minha primeira formação em termos de trabalho foi uma formação de magistério, depois eu fui para a área da psicologia, mas sempre voltada para a educação. A questão da educação para todas as crianças brasileiras, e eu coloquei aqui entre parênteses, de fato. Há muito que se fazer ainda para que essa educação para todas as crianças brasileiras seja uma educação de qualidade, uma educação de fato. Controle da natalidade por opção e não por imposição, que seria o planejamento familiar. E tem mais um item aqui que tem a ver com planejamento familiar, com você ser sujeito, você se apropriar dos seus direitos como cidadão e do seu corpo, que eu estou colocando aqui a questão do direito ao aborto. A minha geração nessa época estava em idade reprodutiva, né? E eu lembro que nós discutíamos muito isso no círculo de amizade. E como é uma questão que envolve valores, ela é uma questão polêmica, né? Mas eu acho que as pessoas deveriam ter o direito à escolha, né? E eu acho que é assim, não que todos devam fazer, mas o direito de escolher se quer fazer ou não. Os direitos constitucionais, eles permeiam a nossa vida cotidiana. Tá o tempo todo. Tá quando você vai ao supermercado, tá quando você vai ao médico do convênio, tá quando você vai a um setor da prefeitura, tá na relação com o seu próximo, tá na relação com o seu trabalho,
Só que a gente não para muito para fazer essa relação de vida cotidiana e direitos constitucionais. Eu acho que por conta do grau de politização, eu acho que ainda pequeno que nós temos enquanto sociedade, né? Eu sou Paulo Dutra dos Reis, nasci em 1º de maio de 1950, no Dia do Trabalho. Concursos públicos como Caixa Federal, Banco do Brasil, Polícia Federal, etc., limitam as inscrições discriminando a idade. Só no Brasil é que se considera um homem de 31 anos em diante de incapaz. Na época, por exemplo, o Banco do Brasil limitava por idade. Em razão dos meus 31 anos, eu já estava alijado, era com 30. Então já começaram a me podar. Então me senti velho. Eu digo, poxa, eu não tenho nem faculdade e já sou um idoso nesse país. Aí tive que me sujeitar a trabalhar em prefeitura. Desde 1980 eu trabalho em prefeitura. Quanto à segunda sugestão, sendo um assalariado, trabalhando o dia inteiro para a sua manutenção, como é que espera que essa pessoa possa concorrer a um vestibular, a uma vaga de universidade federal com outros, maioria, privilegiados, e esses sim teriam condições de ingressar em faculdades pagas. Eu entrei na Unicinos em 89, eu tinha 39 anos de idade, estava trabalhando na prefeitura de Bom Princípio. Eu não sei como é que eu consegui fazer, não que eu sou nenhum herói, não. Eu acredito que isso para qualquer um, porque a gente depois vai fazer um resumo. Poxa, eu ia quase todo dia. Como é que eu ia, com que vontade eu ia? E a gente é movido por uma coisa que às vezes não é bem consciente. Não é isso? Para quem é um privilegiado em uma faculdade é uma curtição, mas para quem está debaixo do mau tempo, não é um prazer ir para a aula, às vezes. É mais uma obrigação. Isso aí é o resultado da minha batalha. Me senti no outro plano já. Era a minha batalha. Era a forma de eu garantir meu futuro, e talvez até da minha família. Sou advogado. Atualmente trabalho com assistência judiciária na Prefeitura de São Sebastião do Caí. Então, eu sou um cargo em comissão e o trabalho para mim assim é bastante, traz bastante satisfação. E eu sei que tem ajudado isso, né? Que trabalhar como defensoria pública, eu me sinto bem. Eu não estou fazendo bem, eu estou sendo pago por isso, mas eu noto a preocupação em assistir essas pessoas que talvez não tenham oportunidade. É difícil, às vezes, até eles se expressarem. É isso que faz a entrevista, eu gosto muito disso, poder esclarecer, dizer. E isso aí ajuda bastante, né? Aqueles que tiveram a oportunidade que eu, a forma de devolver é dando um pouco também. Se eu for escrever novamente, eu pedi a mesma coisa. Sem mudar nenhum item, nenhuma vírgula, nenhum ponto final, nem nada. Olha, eu era capaz de sugerir a mesma história. Que seja cumprido cada artigo da Constituição votada com uma votação tão expressiva, sem subterfúgios, sem novas interpretações carregadas de interesses pessoais. Que isso não aconteça. Deveria se batalhar pela concretização das políticas públicas para as diferentes vertentes ou áreas da sociedade. Que a nossa necessidade de saúde nesse sistema assim ampliado
sejam atendidos. Isso é condição de vida, de moradia. É injusto a forma como continua o acesso à faculdade gratuita. Não é possível que eu estudei a vida inteira em escola pública e quando eu, na hora da alta do Eduardo, eu tenho que passar para a privada. E o cara que estudou em escola privada de forma privilegiada, bancado pelo bairro, quando chega na... Aí ele vai para a pública, está no meu lugar. Eu ia sugerir uma... que mais necessita hoje uma reforma política. Reforma agrária, porque eu acho que é a única solução que nós temos. A nossa Constituição é muito extensa, né? Além de tudo. Tem muito detalhe ali que não precisava tá detalhado. Né? Hoje eu pleitearia uma Constituição muito mais leve, muito mais enxuta e muito mais normativa do que foi a de 88. É como disse Capistrano de Abreu, se eu fosse autoridade nesse país, faria a Constituição com 2 artigos apenas. Primeiro, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Se artigo 2º revogam-se as em contrário. Entendeu? Se houver uma nova Constituição Federal, uma nova alteração, vou apresentar algumas sugestões para lá, sabe?